Já falámos aqui durante alguns vídeos sobre routes, e as routes são o ponto de entrada dentro da nossa aplicação. Obviamente que nas routes e na forma como o Laravel funciona, há ainda um conjunto de outras realidades sobre as quais nós não falámos, nomeadamente middleware, service containers, etc. São assuntos que nós iremos falar mais para a frente, numa área mais intermédia e avançada. De qualquer das formas, depois de passarmos pelas routes, nós vamos falar sobre controllers. E depois de falarmos sobre os controllers e sobre os seus aspectos fundamentais, iremos falar sobre as views, o Blade Template Engine, iremos depois falar sobre o acesso a bancos de dados, para dessa forma fecharmos o ciclo com o conjunto de conhecimentos necessários para que possamos começar a usar o Laravel para criar as nossas aplicações web. Então vamos falar aqui sobre os controllers. Os controllers fazem parte do padrão Model View Controller, MVC, e são, na minha opinião, um dos pilares fundamentais deste padrão. Porquê? Eles são os responsáveis normalmente pela gestão das regras de negócio da nossa aplicação. O que é que isto significa dizer? Tudo o que são cálculos, obtenção de dados, execução de um conjunto de tarefas, de chamar determinados recursos, etc., são feitos nos controladores. Então, se um controlador for acionado por uma route e for necessário ir ao banco de dados buscar informação, o controlador vai chamar um model, o model vai trazer a informação para o controlador e, eventualmente, o controlador vai depois chamar uma view para despachar essa informação para o interior da view. Nós iremos ver isso depois na prática com imensa frequência, porque os controladores são uma componente fundamental e eu diria até que impreterível dentro de uma aplicação MVC. Então o que é que nós vamos fazer aqui no caso dos controllers? Vamos primeiro perceber o que é um controlador. Um controlador não é nada mais, nada menos que uma classe de PHP, mas com características especiais dentro aqui da framework do Laravel. Neste caso o controlador é uma classe com um determinado nome, tradicionalmente começa com uma letra maiúscula, pode usar camel case, isto é, pode usar uma maiúscula e depois todos os outros nomes com maiúsculas, e faz aqui um extends controller. Não é obrigatório que isto aconteça, mas tradicionalmente é o que vai acontecer. Porquê? Ao estender esta classe base da framework Laravel, este controller já vai trazer para a nova classe um conjunto de funcionalidades muito importantes. Bom, vamos ver, antes de mais, em vez de estarmos a ver aqui qual é o aspecto de um controlador, vamos criar o nosso próprio controlador. Aqui dentro do nosso projeto, nós vamos ter a oportunidade de verificar, eu vou aqui fechar toda a minha estrutura, que os controladores vão ser criados automaticamente dentro da pasta app HTTP controllers. Vocês vão encontrar lá um ou dois fecheiros, mas nós vamos criar os nossos próprios. Podemos também organizar os controladores dentro de pastas, dentro da pasta controllers. E isso vai permitir que, numa aplicação com uma extensão maior, nós possamos organizar os nossos controladores de uma forma lógica e mais fácil de consultar. É importante também referir que a figura do controlador deve ser usada também de uma forma bem organizada. Vamos imaginar o cenário de uma loja online, onde temos clientes, onde temos vendas, onde temos estoque de produtos. Cada uma destas três áreas pode, por exemplo, ser controlada pelo seu próprio controlador. Isto, obviamente, para que não tenhamos todas as funcionalidades e funções da nossa aplicação concentradas numa única classe. Não faz qualquer sentido e o que faz mesmo sentido é nós separarmos estas lógicas de uma forma mais bem organizada. Então vamos aqui ver como é que se constrói um controlador. O controlador é construído utilizando o PHP Artisan, porque dessa forma ele vai criar a estrutura base da nossa classe. E nós depois só temos que começar a acrescentar as funções ou os métodos. Então, para nós criarmos aqui o controlador, eu vou abrir aqui o meu terminal. Vamos ter apenas o terminal e aqui a minha pasta dos controladores aberta. E eu vou fazer simplesmente isto. PHP Artisan, make, controller. E vamos agora dar um nome ao controlador. Vamos pegar neste exemplo da loja online e vamos ter os clientes. Se eu colocar aqui clientes, eu vou pressionar return e rapidamente vocês vão observar que foi criado aqui o fecheiro clientes.php. Então, se eu agora for verificar o que é que esta classe aqui tem, ela tem algum código, pouco, é certo, mas muito importante. Em primeiro lugar, obviamente, é um fecheiro de PHP, depois tem já o seu namespace definido, e o namespace, como podem facilmente observar, não é nada mais, nada menos do que o endereço dentro da própria estrutura da aplicação. Esta app corresponde a esta pasta, o HTTP corresponde a esta e o controllers corresponde àquela. Temos aqui o nome da nossa classe, clientes, tradicionalmente corresponde ao nome do próprio fecheiro e, portanto, deve ser assim que acontece e faz a tal extensão ou herança do base controller, isto é, do controlador base.
Este controller, que faz parte então da framework do Laravel, já vai trazer para dentro da minha nova classe um conjunto de funcionalidades. Há depois aqui este use, que basicamente nos indica que nós vamos, à partida, com e muita frequência, usar esta realidade chamada request, sobre a qual nós de facto iremos falar muito durante alguns vídeos, porque ela desempenha um papel fundamental na forma como nós temos acesso a determinadas informações e a determinadas funcionalidades da framework. Então ela já está aqui criada porque os criadores do Laravel já sabiam de antemão que nós iremos sempre quase de forma obrigatória utilizar o request dentro da nossa aplicação. Então, para não termos que adicionar o use Illuminate HTTP request, ele já ali está. Bom, o que é que nós temos agora que fazer? Adicionar métodos. Vamos colocar aqui um public function. Vamos lhe chamar index, ok? Vamos colocar aqui um echo. E vamos colocar aqui clientes. Simplesmente para sabermos onde é que estamos. Como é que nós agora fazemos nas routes para chegarmos à execução deste método que aqui está? É muito fácil. Vamos colocar aqui route, get. Vamos colocar aqui qual é o endereço que nós vamos esperar que redirecione a nossa aplicação para aquele método daquele controlador específico. Então eu vou colocar aqui clientes, por exemplo. Poderia colocar C, poderia colocar clients, outra coisa qualquer. E aqui nós vamos definir da seguinte forma. O nome do controlador, neste caso clientes. E vamos colocar um hat para dizer que de clientes eu quero executar uma determinada função. Neste caso será a função index. Ora, isto significa que se eu colocar aqui clientes no meu endereço, ele automaticamente vai executar então o método que está aqui indicado, que é o index, que existe dentro do controlador clients, ou clientes, peço desculpa. Se eu quiser adicionar um outro, vamos colocar aqui public function nomes, por exemplo. Vamos colocar aqui um echo clientes nomes. Simplesmente para nós percebermos em que local é que nós estamos a cair no fluxo da nossa aplicação. E agora o que é que eu vou fazer? Bom, vou adicionar aqui uma outra route, que vou colocar aqui clientes nomes, por exemplo, desta forma, e aqui ele vai executar nomes. Então, se eu agora chegar aqui ao meu endereço e acrescentar nomes, o que vai acontecer é que ele vai executar, então, aquele método. Obviamente que dentro da minha classe podem existir métodos privados. Por exemplo, se eu colocar aqui private function email, ok? Simplesmente assim. Vamos colocar aqui echo email do cliente. Ora, o que vai acontecer é que vocês podem observar aqui há uma ligeira tonalidade diferente, mais escura. Porquê? Os métodos privados não podem ser acedidos de forma externa. Eles só podem ser acedidos por parte dos métodos públicos internos ou até de outros métodos privados. Portanto, eu só posso aceder a esta função se ela for chamada dentro da minha classe. Ora, significa isto que se eu quiser colocar aqui uma route direcionada, neste caso, clientes email para email, okay, que é o nome deste método que ali está, o que vai acontecer é que, de facto, vai originar um erro. Então, se eu tentar utilizar o clientes email, aqui, nós vamos ter um erro da framework indicando que a classe, ou neste caso o método email, não existe. E não existe exatamente por isso, pelo facto de ele ser privado. Como é que nós podemos executar ou ter acesso às funcionalidades deste método privado? Muito simples. Por exemplo, a partir de uma qualquer função pública, eu posso fazer simplesmente o this, que significa esta classe, a classe onde eu estou atualmente, this email. E desta forma, quando eu pedir para entrar em nomes vai de facto executar aqui o e-mail e vai executar o código que lá estiver dentro. Portanto, se eu colocar aqui clientes nomes, eu vou ter ali e-mail do cliente, ok? Portanto, entrou aqui através desta route que aqui está, foi a nomes diz que quer executar o método email e ele foi executar o método email. Portanto, desta forma nós podemos expor ou esconder funcionalidades dentro dos clientes. Nós podemos ter também um método construtor, podemos ter inclusive um método muito especial chamado invoke, e que eu irei explicar já nos próximos vídeos, e que é para uma particularidade muito simples. Por exemplo, nós podemos ter um controlador que só tem um método,
E nós não temos dessa forma que definir aqui o nome da função que queremos executar. Temos apenas que definir o controlador e ele já sabe qual é o método que vai executar. Mas nós iremos ver isso com mais calma nos próximos vídeos. Eu quero-vos mostrar, no entanto, como é que nós podemos fazer para adicionar ou criar novos controladores dentro de subpastas dentro da pasta Controllers. Imaginem que a vossa aplicação vai atingir uma dimensão enorme, gigante, em que vocês têm, de facto, o exemplo da loja online, em que têm uma área de produtos, mas dentro da área dos produtos vocês têm gestão de estoque, gestão de entradas, gestão de saídas, gestão dos funcionários do armazém onde está o estoque, e para isso vocês iam querer criar um controlador diferente. Então imaginem que eu ia ter, por exemplo, um controller chamado produtos dentro da pasta stock. Eu não tenho que criar a pasta aqui. Eu tenho simplesmente que chegar aqui ao meu PHP Artisan e fazer o seguinte, PHP Artisan make controller, e agora vou dizer que quero uma pasta stock e dentro dela eu vou querer criar aqui o produtos. Quando eu pressionar o return, reparem o que é que vai acontecer ali. Ele vai não só criar a pasta stock, mas dentro dela vai colocar os produtos. E não faz apenas isso. Dentro da classe dos produtos, ele já tem aqui o namespace correto, ok? Portanto, app, http, controllers, e dentro da pasta controllers tem o stock. Vamos aqui colocar uma funcionalidade, ou neste caso uma public function, vamos lhe chamar index, e vamos colocar aqui simplesmente um echo produtos. Vamos então verificar agora como é que nós fazemos para, através de uma route, chegar a este controller e a este método. Bom, neste caso vamos fazer o seguinte, routes, vamos colocar aqui get, neste caso é route apenas, get, vamos colocar aqui produtos, e aqui nós vamos ter que indicar qual é a pasta, neste caso stock, vamos colocar aqui barra barra, ou vamos colocar simplesmente barra, vamos fazer esta experiência, stock barra, e vocês já irão perceber porquê, vamos fazer aqui esta experiência, e vamos colocar aqui produtos, @index. Ok? Vamos então verificar aqui, se nós colocarmos aqui produtos, nós vamos ter ali os produtos. E por conseguinte, eu estava aqui a fazer esta experiência, porquê? Porque às vezes há estas dúvidas sobre o que é que são caracteres de escape, o que é que não são. Por vezes nós vamos ter barras desta forma, mas aqui no caso do Windows nós vamos ter aqui barras desta forma e à partida não iremos ter qualquer problema se estivermos a utilizar qualquer outro sistema operativo. Ok? Então nós temos aqui produtos para stock barra produtos e desta forma o sistema vai perceber qual é o namespace, qual é o endereço, etc. Portanto, como vocês podem observar, há aqui uma enorme plasticidade na forma como nós construímos os nossos controladores, como nós os organizamos. Nos próximos vídeos nós vamos continuar a falar sobre controladores e vamos colocar as routes a enviar informações para os controladores, nomeadamente no que diz respeito a parâmetros, entre outras realidades.